O STF encaminhou à PGR um pedido para investigar Bolsonaro e integrantes do seu governo pela crise humanitária na região norte. E esse pedido ele é completamente desmoralizante e humilhante para Augusto Aras. Porque o Luiz Roberto Barroso, ele faz uma listinha, ele desenhou os possíveis delitos do Bolsonaro para a PGR. Uma situação que mostra que o STF não confia no trabalho da PGR. E fica claro que o governo Bolsonaro, ele agiu para boicotar ações, favorecendo assim o garimpo ilegal. E vendo essa situação do cerco se fechando, é muito difícil nós não acharmos que esse pedido de visto do Bolsonaro para ficar mais 6 meses nos Estados Unidos não seja uma fuga. Na sua opinião, Bolsonaro prorrogou a sua estadia nos Estados Unidos para fugir? Você acha que a PGR foi humilhada pelo STF? Deixa o seu like se você quer a condenação do Bolsonaro e se inscreva no canal. O Luiz Roberto Barroso, ele despachou no final do dia de ontem uma ordem à PGR e outras autoridades para que Bolsonaro e integrantes do seu governo sejam investigados imediatamente por ações e omissões que levaram à crise humanitária não somente à terra Yanomami, no norte do país, mas em vários outros territórios indígenas. E o Luiz Roberto Barroso, além dele solicitar essa investigação, ele encaminhou uma série de documentos com suspeitas que nós podemos falar que são quase provas para que essas autoridades possam basear as suas investigações e ele também possa lastrear o seu pedido de investigação. E na minha opinião, a forma como Luiz Roberto Barroso fez a solicitação à PGR foi assim simplesmente humilhante para o Augusto Aras e todos os outros integrantes da PGR, mostrando que ele não confia na PGR para investigar qualquer coisa que venha do governo Bolsonaro. E cá entre nós, pessoal, o Augusto Aras, ele deu justificativas para a desconfiança institucional e da sociedade contra o trabalho dele. E a forma como foi feita foi um desenho, pessoal. O Luiz Roberto Barroso, ele desenhou, ele listou 6 possíveis ações do Bolsonaro que precisam ser investigadas. E ao fazer isso, ele coloca a PGR para trabalhar, porque o pedido não é um pedido simplesmente, como posso dizer, aberto. Não é um pedido arbitrário, subjetivo, é um pedido objetivo, não é só investigue o que está acontecendo. Não, eu quero que você investigue esses 6 pontos. Então isso faz com que a PGR tenha que trabalhar em cima desses 6 pontos que foram listados pelo Luiz Roberto Barroso. E isso tudo também explica esse temor que os bolsonaristas estavam tendo e essa busca desenfreada por um álibi para que o Bolsonaro pudesse dar uma desculpa para a justiça. Vocês viram que o Bolsonaro ele apresentou recentemente uma rede social, o relatório de uma CPI de 2008, falando que ele foi o presidente que mais prestou assistência à comunidade indígena, o que é uma informação falsa do Bolsonaro, e ele até mostrou o relatório da CPI que pede para que órgãos de fiscalização, como o FUNAI e também a FUNASA, eles deveriam ser fortalecidos, o que o Bolsonaro não fez nos seus mandatos. Expliquei toda a culpa e responsabilidade do Bolsonaro, link aqui no card. E também nós estamos vendo vários bolsonaristas propagando informações falsas nas redes sociais para tentar eximir Bolsonaro de sua culpa, dizendo que a crise dos povos indígenas na verdade é só por conta de subnutrição ou desnutrição e também que os Yanomamis na verdade eles vieram da Venezuela. Vocês sabem disso tudo, até a Regina Duarte, a atriz que foi secretária do governo Bolsonaro, tem atuado para propagar essas desinformações. Link aqui no card. Só que esse álibi que o Bolsonaro está buscando, pessoal, não vai dar certo, porque o Luiz Roberto Barroso, ele fez essa lista de 6 ações e omissões do Bolsonaro que pesam contra ele. Porque quando você começa a fazer a lista, e eu vou trazer para vocês daqui a pouquinho, você começa a ver que as ações que o governo Bolsonaro fazia para combater o garimpo ilegal nas terras da região norte, na verdade elas eram boicotadas pelo próprio governo, que ora vazava os locais onde as operações seriam feitas, dando tempo para os garimpeiros ilegais fugirem, ou as operações eram feitas com um contingente menor, sem a proteção de autoridades das Forças Armadas, o que dificultava, claro, o combate aos garimpeiros ilegais. Por isso que, no meu entendimento, vai ser muito difícil esse álibi do Bolsonaro conseguir pegar tração na sociedade. Eles podem até, entre os grupos bolsonaristas que acham que Bolsonaro é um santo, eles podem até ter algum tipo de sucesso, mas em toda a sociedade esse êxito eles não vão ter. Porque é o seguinte,
O Luiz Roberto Barroso, ele citou esses pontos aqui. Ele falou o seguinte: vazamento de informações sigilosas via diário oficial do local de realização de operações contra garimpos ilegais. Alteração de planejamento de ações com a não participação das Forças Armadas. Retirada irregular de equipamentos de garimpo ilegal e falta de controle de tráfego aéreo naquela região. Então sim, pessoal, as ações do Bolsonaro, elas são ações que, por ações ou omissões, promoveram a tentativa de exterminar aquelas pessoas. Então sim, tudo que o Bolsonaro tentou fazer, ele conseguiu de certo modo ter êxito e por isso ele precisa ser investigado e por isso ele quer fugir. Na sua opinião, o álibi do Bolsonaro vai conseguir prosperar diante da sociedade ou não? Coloque nos comentários, claro, se inscreva no canal. Vendo todo o cerco se fechar contra o Bolsonaro, pessoal, é óbvio que esse pedido de prorrogação do visto para ficar mais 6 meses nos Estados Unidos acaba soando como uma tentativa de fuga e, claro, óbvio, passa também a imagem que o Bolsonaro ele está com medo de enfrentar os problemas dele aqui na justiça porque eles estão se avolumando. Vocês sabem que parece que está sendo criada uma inércia que empurra Bolsonaro para a condenação, também nesse caso dos povos indígenas. Como vocês viram, link aqui no card, a reportagem do Fantástico dificulta toda a criação da narrativa positiva para Bolsonaro para criar o álibi que possa tirá-lo da prisão. E também mostra que o Bolsonaro, ele tá sim com uma culpa no cartório, podemos colocar dessa forma. O jornalista Josias de Souza, do UOL, ele foi muito feliz na coluna dele hoje ao falar que esse assunto envolvendo o Bolsonaro, o pedido de visto, também precisa ser o tema do encontro que o Lula e o Joe Biden vão ter na sexta que vem. O Bolsonaro, ele está se transformando cada vez mais em um problema diplomático para o nosso país. Há um constrangimento imenso do Bolsonaro permanecer nos Estados Unidos. Mais de 40 deputados democratas enviaram uma carta ao Joe Biden pedindo a revogação do visto do ex-presidente brasileiro. E caso o Bolsonaro, de fato, acabe executando uma fuga, não somente para os Estados Unidos, mas para qualquer outro país do mundo, isso vai virar um constrangimento imenso. E é exatamente por esse motivo que o Brasil e o governo Lula estão empurrando a crise envolvendo os povos originários e a culpa de Bolsonaro para a comunidade internacional. Essa foi uma informação do Jamil Chad, colunista do UOL, que fala sobre política internacional e também relações internacionais. O Lula, ele tem tentado jogar essa situação cada vez mais para a comunidade internacional para obter respaldo de entidades internacionais como o Tribunal de Haia, a ONU, dentre outras organizações, para poder responsabilizar os culpados pelas crises que nós estamos tendo nos povos indígenas na região norte, não somente na região norte. E esse movimento é muito, mas muito importante para aumentar a pressão sobre aqueles que foram responsáveis pelos atos que estão acontecendo, porque isso também evita que a justiça brasileira possa ser intimidada pelos bolsonaristas, porque é óbvio que eles vão tentar fazer isso a todo custo. Além dessa situação de blindagem, de respaldo internacional para punir Bolsonaro e os outros responsáveis, esse jogo do Lula visa também reduzir o acolhimento que Bolsonaro pode ter em caso de tentativa de fuga para qualquer outro país. Você sabe que é possível que o Bolsonaro fuja para a Itália, como nós já falamos, link aqui no card. E aqui no nosso país existe também um receio por parte do STF de uma eventual punição do Bolsonaro. Eu já externalizei essa minha sensação de que nos bastidores começa a ser construída um cenário para que o Bolsonaro ele possa escapar da condenação penal, mas ele pode sim ficar inelegível. Eu já expliquei todos os meus temores, tem vídeo já, link aqui no card. Nessa última semana, essa história do STF, esse receio da prisão do Bolsonaro poder provocar uma comoção social, deu uma arrefecida. Claro, porque as informações sobre o desastre que ocorreu na região norte acabam pesando contra o Bolsonaro. Mas esse respaldo da comunidade internacional é essencial e super importante para também reduzir os temores do STF. Porque se depois de tudo que o Bolsonaro fez com o nosso país, ele não for punido, vai ser um grande deboche, um grande escárnio para todos nós brasileiros. E é exatamente por esse motivo que o Bolsonaro e o PL, de um modo geral, precisam tanto do Rogério Marinho como presidente do Senado. Você sabe que a votação vai ser amanhã, dia 1º de fevereiro, há toda uma mobilização nos bastidores, vamos abordar isso em vídeo.
futuramente, possivelmente hoje inclusive, então já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque o like ajuda você a ser notificado. Nós temos que conversar sobre essa situação envolvendo o Rogério Marinho, mas existe essa esperança, porque com o Rogério Marinho, presidente do Senado, ou ocupando um cargo de destaque no Senado, ou os bolsonaristas tendo uma votação expressiva, vai ter poder sim no Senado para pautar impeachments de ministros do STF e mais ainda, para pressionar o judiciário. Então essa votação do Rogério Marinho é algo que nós precisamos acompanhar muito atento, mas faremos vídeos daqui a pouquinho no canal, então fiquem ligados.